meus amigos, mais uma vez juntos no programa, no projeto Compartilhar. Que Deus abençoe para você, para mim, para todos nós essa oportunidade de encontro. Seja bem-vindo para esse momento de reflexão em torno da Palavra de Deus. Estamos fazendo a nossa caminhada pelo Antigo Testamento, pelas histórias bíblicas do Antigo Testamento. Hoje nós estamos no livro de Números, capítulo 20 e capítulo 21. E depois vamos avançar também para outros capítulos aí. Bueno, o que a gente tem hoje é o final da caminhada do povo de Israel lá no Egito. Esse é o nosso tema de reflexão para hoje. O que acontece aí nesses finalmente que estão acontecendo depois aí dessa longa jornada deles pelo deserto? Nós vamos chegar ali então no capítulo 20 com a morte de Miriam e depois nós vamos ter a morte de Arão também. Mas antes nós vamos ter um episódio no meio aí. Vamos avaliar então esses três momentos. Morte, né? Morte para quem chega ao fim de um projeto. Nós estamos com Miriam acompanhando a irmã de Moisés, né? Que vem acompanhando Moisés. São os três que caminham juntos ali, a Miriam, o Moisés e o Arão, né? E agora Miriam chega ao final e vai então encontrar-se com Deus também na bem-aventurada vida. É interessante a gente poder avaliar esses aspectos, né, de que os nossos iluminadores, as pessoas que nos conduzem, as pessoas que nos inspiram, as pessoas que nos orientam, as pessoas que nos dão nortes e direções, eles também vão chegando ao fim, né? A gente vai ver aí que esse trio vai chegando ao fim, que foi que sustentou essa relação durante 40 anos no deserto, uma grande referência para o povo, e vai chegando ao final. Vamos ter que ir nos despedindo desses personagens, porque vão surgindo outros, vão aparecer outros que vão ocupar esse espaço. Quanto que isso é importante a gente ter visão, né, quando a gente fala de igreja, de que também na nossa igreja, na nossa organização humana, nós precisamos estar preparados para essas transições, né? Pessoas que vão e que deixam ali a sua contribuição, o seu legado, para que outros possam chegar e construir novos rumos, novos caminhos. Eu fico muitas vezes pensando o quanto é importante a gente refletir sobre isso, pelo que eu tenho visto por aí. Que algumas pessoas, quando saem da história, elas deixam não apenas o seu legado, mas elas deixam assim a sua presença de uma forma muito quase que beatificada. Tem às vezes nas comunidades, né, quando morre um ancião, quando morre um pastor, quando morre um líder lá espiritual, e ninguém quer apagar aquela memória, parece que ele tem que continuar vivendo. Vamos ter que continuar fazendo tudo do jeito que ele sempre fazia, da forma como ele entendia, né, buscar esse segmento. Eu acho isso uma coisa às vezes um pouco perigosa, quando há essa quase uma idolatria, né, com algumas pessoas, que tem que ser porque aqueles foram nossos líderes e nós não podemos mudar a sua história porque estaríamos desonrando a sua presença entre nós. Eu prefiro pensar a importância de nós vivermos bem enquanto as pessoas estão conosco, de nós respeitarmos as pessoas enquanto elas estão conosco, de nós homenagearmos as pessoas enquanto elas estão conosco, e quando foram, se foram, né? Nós não ficamos homenageando os mortos e nem vivendo as suas memórias, nós honramos a sua história. Acho que isso é bem importante, a gente ter essa ideia de honra pelos legados que nós temos, mas não no sentido de queremos preservar viva a pessoa ou a sua lembrança dentro dos sistemas. Nós temos pessoas que precisam encontrar espaço, tem outros que vêm atrás, e nós precisamos ter a mente aberta para essas novidades. Não tivesse isso acontecido entre esse povo, né, em relação à morte de Miriam, à morte de Arão e depois a morte de Moisés, não tivesse tido esse espaço, Josué não existiria como um líder, né? Ele precisou ter esse espaço. Alguns vão e outros ficam. Os dois morrem, né? Então Miriam morre e depois o Arão também acaba se despedindo. Arão, que foi um personagem marcante também na história do povo de Israel, também se despede, também morre, né? E toda a congregação, diz aqui, toda a congregação chorou a sua morte durante 30 dias
e terminou o luto. E agora vamos seguir adiante, nós temos que seguir. O nosso respeito pela história dos antepassados é seguir, dar andamento na história, fazer a história andar, contribuir para que hajam novos momentos, hajam novas histórias, né? Isso é o nosso compromisso como igreja também. Nós precisamos ter essa ideia, né, de que agora é a nossa vez, é nós que vamos continuar, nós vamos fazer, provavelmente vamos trazer algum outro tipo de pensamento, algum outro tipo de ideia, vamos trazer inovações, vamos trazer o nosso jeito de ser, mas vamos continuar essa história, né? Sem essa ideia de que não podemos nos desvincular, porque seria desonroso, porque meu pai, minha avó, meu tio lá sempre fizeram assim, e vamos ter que continuar fazendo isso. Tranca muitas vezes o crescimento e o desenvolvimento das igrejas, das congregações também no meio do povo de Deus. Mas aqui, entre a morte dos dois, né, de Miriam e Arão, acontece aquele fato curioso, quando termina a água para o povo, lá em Meribá, é o nome do lugar onde eles estão, e aí o Moisés então leva a reclamação do povo diante de Deus, nós estamos sem água, porque o Moisés já estava com 40 anos de história, de reclamações, né, da parte desse povo, e agora eles vêm e reclamam de novo para Moisés que está faltando água. E o Moisés então vai, conversa com Deus de novo, como sempre fez, e Deus dá uma ordem bem específica para o Moisés. Ele diz ali, ó, vai lá e fala com a rocha, e a rocha dará água. Fala com a rocha. Esse era o jeito que Deus tinha dito para Moisés fazer. O que Moisés fez? Moisés impaciente, né, já atacado, talvez de nervo com aquela história daquele povo que só reclamava de tudo. Moisés vai lá e pega o seu cajado e toca com o seu cajado em cima da rocha, bate na rocha. Não fala com a rocha, bate 2 vezes. E isso deixou Deus um pouco insatisfeito, né? Deus olha para essa atitude de Moisés e não é uma atitude de confiança da parte de Deus, foi traduzida assim, da parte de Moisés, né? Deus traduz isso dessa forma. Você não confiou que falando funcionaria, precisou bater na rocha? E aí Deus dá uma sentença, né? Por essa desobediência de Moisés, Deus diz para ele, olha, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida, por essa desobediência. E apesar de toda a tua história, apesar de todos os 40 anos que nós tivemos aqui dentro desse convívio bem próximo, você errou e você vai pagar pelo erro, você não vai entrar na terra prometida. Moisés não entrou, né? Antes da entrada na terra, Josué assumiu o comando e Moisés ficou para trás. Então aqui a gente vê como que também os grandes líderes e os grandes servos de Deus fraquejam. Eles não conseguem ser sempre aquilo que deveriam ser, do jeito que deveriam ser. É bem importante isso, né? A gente poder pensar nisso também. Não era de se esperar isso de Moisés, né? Era de se esperar uma atitude de, não, Deus mandou assim, toda a vida foi obediente, toda a vida foi seguidor, toda a vida foi confiante, né, de que Deus fala e Deus faz. E agora ele tem um momento de fraqueza. Não confia, vai, eu faço do meu jeito, né? E quando a gente tem essa atitude de não confiança em Deus, de que eu vou fazer do meu jeito, a gente se encontra com a resistência de Deus também. Foi essa resistência que Moisés encontrou. Eu não te disse para fazer assim, eu tinha te mandado fazer de outro jeito. Como você optou por fazer do teu jeito, terá as tuas consequências também. Não me agradou a tua atitude. Então, quando nós não temos essa confiança, quando nós não temos essa entrega, quando nós não temos essa obediência diante de Deus, nós estamos provocando a ira de Deus. É importante saber disso. Não vai ser do meu jeito, nem do teu jeito que as coisas se resolvem. É uma orientação divina. Nós que queremos viver com Deus, nós que confiamos em Deus, nós que oramos, lemos a palavra, que temos intimidade, que vivemos da fé, nós precisamos saber que, então, a vontade de Deus está acima da nossa vontade. A orientação de Deus é a que nós temos que seguir. E não precisamos ficar alinhavando os nossos próprios caminhos, as nossas próprias formas de ser, de agir e de pensar, justamente porque muitas vezes podemos nos desviar dos caminhos do Senhor. E Deus não gostou daquela atitude de Moisés e puniu a atitude de Moisés. Puniu com a sentença, né, de que ele não pôde mais entrar na terra prometida. Isso é uma coisa bem importante para a gente olhar, né?
E também a gente poderia pensar, né, mas olha só, um grande líder de Deus, como que ele vacilou nesse momento. Acontece. Os grandes servos, os grandes líderes, os grandes mestres também fraquejam porque não são perfeitos. E eles precisam de tempo também, de arrependimento, precisam de perdão, precisam de acolhimento, precisam de cuidado. As pessoas nos seus erros precisam de ser tratadas assim. Apesar de que aqui precisou pagar pelo erro, teve consequência o erro dele, também todos temos consequências dos nossos erros. Mas não precisamos esperar que pelo fato de serem pessoas muito experientes, de serem pessoas muito renomadas, de serem pessoas que têm muita história, esses não podem errar. Eles podem sim. Está aqui um exemplo, né, de Moisés que errou, e errou gravemente, né? Mas não foi punido com sentença de Deus de forma que ele perdesse a sua relação com Deus. Não, Deus só disse para ele, olha, não vai entrar na Terra Prometida, vai para o céu direto, né? Vai para o céu direto, vou te levar logo para lá e acabou o teu tempo, acabou a tua história e vou encerrar por aqui tua caminhada. E Moisés foi, e ninguém nunca achou o corpo de Moisés, né? Moisés foi levado vivo para o céu, provavelmente está lá com Deus, na graça e no amor de Deus. Aí, depois disso, né, tem aquela situação daquela história ali em Números, no capítulo 21, quando o povo de Deus tem aquelas insatisfações de novo, aqueles ataques de insatisfação, de rebeldia, e aí surgem aquelas cobras, né, que Deus manda um castigo para eles, olha, vamos acabar com essa rebeldia, vamos mandar cobras por meio de vocês. E Deus deixou que as serpentes tomassem conta, e eles começaram a morrer por causa das picadas das serpentes. E aí Deus ensina Moisés de novo, né? Moisés vai lá e conversa de novo com Deus. E o que eu faço agora? Agora eu quero acertar. Como é que eu faço? E aí Deus diz, levanta lá uma serpente de bronze no meio do povo, e aqueles que forem picados pelas serpentes e olharem para aquela serpente, eles estarão livres da morte. Isto é uma prefiguração do que acontece depois com Cristo. Estamos no mundo envolvidos com a nossa condição de pecadores, mas todos os pecadores que olharem para Cristo, que é digamos assim, a serpente de bronze, a prefiguração de Cristo levantado na cruz. Assim também, quando nós olhamos para Cristo na cruz, nós temos a vida eterna, presente de Deus para nós. Somos preservados da morte por olharmos com confiança para a serpente de bronze, para olharmos para Cristo como aqueles olharam para a serpente de bronze, né? Eles olharam e foram curados, foram salvos da morte. Nós olhamos para Cristo e temos a vida também. Então nós temos aí nesse capítulo final, aí nessa transição, várias ilustrações assim de situações que podem acontecer conosco também, né? Vamos aí reprisando o respeito aos nossos ancestrais enquanto eles estão aqui com a gente, e a memória deles, mas não como um culto, né? A ideia da confiança, né, que nós temos aí dentro de Moisés, com esse vacilo de não confiar, o quanto que é importante confiar, e mesmo que ele fez errado, Deus não deixou de atender a necessidade do povo, não foi pelo erro do líder que o povo pagou, né? O líder errou, mas Deus continuou abençoando o povo, deu água para o povo, né? E assim também Deus traz as bênçãos para o seu povo, mesmo que por alguma situação, de repente, algum líder possa cometer algum erro, ele não traz a punição para todo o povo de Deus. E essa é a história das serpentes de bronze, né? Que é interessante a gente lembrar que nós que estamos neste mundo comum, envolvidos com nossos pecados, com nossas insatisfações, com nossas reclamações, inconformidades e tudo mais, Cristo é aquele que nos traz a plenitude, levantado entre nós na cruz como verdadeiro Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a verdade que temos para nós hoje, né? Então, que Deus abençoe, que a nossa igreja, o povo de Deus, as pessoas que somos todos nós que cremos em Deus, possamos aprender com essas histórias, lições importantes para a nossa vida. Certo? Seguimos então com o pedido da bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Fiquem com Deus, na próxima semana a gente estará junto novamente, tá bem? Tchau, tchau.